que a gente coloca em debate. Ligue então para o 3014 5281. E pelas redes sociais, para a sua mensagem, facebook.com/Painel Regional TV. Com muita satisfação, estou recebendo aqui, começando sempre aqui pela esquerda, né? Dr. Valdir Nascimento, médico, perito do INSS, que vai participar conosco para falar sobre a paralisação da categoria, uma série de assuntos importantes ligados aí ao INSS, a questão das dificuldades, problemas que tem os peritos, né? E dos procedimentos normalmente que acontecem por lá, né? Nosso comentarista habitual, advogado Francisco Pacilo, mais uma vez com a gente, e à minha direita também advogado, também comentarista habitual do painel, Manuel Rogério. Sempre na abertura, destaque dos jornais, do jornal no caso, né, parceiro do painel regional, caso do DL, circulando por toda a cidade, pela Baixada Santista, nesta segunda-feira, traz aqui na capa a manchete: lista de espera preocupa mães e o Ministério Público apura os dados, não é? São as creches de Santos, segundo aqui a informação, tem mais de 450 crianças aguardando aí confirmação para matrícula na rede municipal de educação. O doutor Valdir recebe aqui, por favor, um exemplar, repassa um para o nosso Pacilo. Obrigado, e Valdir. O Manuel Rogério ganha também o DL desta segunda-feira. E a gente agradece aqui e cumprimenta os companheiros de bancada dessa edição do Painel Regional. Doutor Valdir Nascimento, obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos. Obrigado pela participação com a gente aqui. Caro Francisco Pacilo, mais uma vez conosco, tudo bem, Pacilo? Tudo bem, Boturã, a satisfação estar aqui mais uma vez nessa bancada, discutindo aí os problemas que temos nesse país grande, Brasilzão, e democraticamente com atenção muito especial do telespectador. Muito bem, Manuel Rogério mais uma vez também nesta edição do Painel Regional participando aqui com a gente. Tudo bem, Rogério? Boa tarde, Boturão. Boa tarde especial aos nossos telespectadores. Queria pedir vênia aqui para os colegas da mesa e a você, Boturão, para desejar a minha mãe, que faz aniversário hoje. Opa. Mais um ano de vida. Feliz aniversário, mãe. Como é o nome da mãe? Em primeiro lugar. Lourdes. Dona Lourdes. Um beijo aqui, Dona Lourdes e todo o time aqui do Painel Regional, viu? Felicidades. Completou a apresentação? Já deu? Um beijo para a mãe. Tá certo. Então. Vamos trabalhar. 3014-5281, nosso espaço pelas redes sociais. Daniela Fiscarelli já complementa para você. Lembrando, estamos online, né, pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone do Painel Regional e acompanhe a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube, você revê os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Não é? Quem está sempre atenta é a nossa Daniela Fiscarelli, você sabe, com a sua participação e com a produção aqui do painel. Tudo bem, Dani? Tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. Nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Pois é, a gente lamentavelmente abre o programa mais uma vez com uma nota triste e de pesar, especialmente para quem cursou comunicação, né, jornalismo, relações públicas, publicidade, economia, psicologia, direito, enfim, né, na Universidade Católica de Santos, a Unisantos, né? Faleceu na noite de ontem, aos 71 anos, o professor sociólogo Cláudio José dos Santos, né? Ligado há muitos anos à casa, à universidade, à Unisantos principalmente, onde ele foi professor, né, de sociologia, de várias e várias turmas, de vários e vários cursos, como eu disse, né? E foi também pró-reitor comunitário, né? E foi o criador também e coordenador por muito tempo da Universidade Aberta para a Terceira Idade, né? Pessoal acima dos 60 anos que começou devagarinho lá com o professor Cláudio a formar um grupo e fazer uma série de atividades culturais, né? Artesanais, enfim, muito importante para o pessoal da terceira idade, né? O velório acontece até às 18 horas, no velório da Santa Casa de Santos, e depois haverá a cremação lá na Memorial Necrópole Ecumênica. Então, os familiares, amigos mais próximos do professor Cláudio José dos Santos, fica aqui o nosso sentimento, no meu caso, muito obrigado, né, por tudo que ele passou. Eu que fui um dos alunos do Cláudio, né, lá no curso de comunicação e jornalismo da FACUS, a Faculdade de Comunicação da Unisantos. Eu também reitero aqui os seus votos, porque foi também meu professor de sociologia.
Lembro das frases memoráveis dele, principalmente mutatis mutandis. Mutatis mutandis. Né? Ele sempre repetia, mas vai deixar saudade aqui para todos nós. Também quero me irmanar nessa mensagem, né, de adeus do Cláudio. Foi meu professor, teve no 2º BC e realmente muito especial, que ajudou a formação de uma geração que hoje está aí combativa, atenta para a evolução do nosso país. Muito bem, a gente agradece então a participação dos colegas aqui e só vou abrir aqui com mais uma resposta aqui da Delegacia de Ensino, aqui ligada à Secretaria de Estado da Educação, né? Na última sexta-feira, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, aqui no painel regional, né? Um dos assuntos discutidos, ele participou conosco, a aula do Heraldo José e do Vicente Cassione, né? Falando sobre a reorganização da rede estadual de ensino. E eles gostariam de dar uma resposta às críticas, né, que foram disparadas aí contra a delegacia, a tal da reorganização das escolas estaduais, né? Diz aqui a resposta sobre a reorganização da rede estadual de ensino, tema debatido durante o painel regional da sexta-feira. A Diretoria Regional de Ensino de Santos esclarece que o processo que se encerra na próxima semana, esta semana, portanto, é discutido com responsabilidade pelas equipes da pasta, sem que haja prejuízo a alunos, pais, professores e servidores das escolas estaduais. A proposta da reorganização de ampliar o número de unidades que atendam a apenas um nível de ensino tem como principal objetivo a melhoria da qualidade do ensino. Tá certo? Está feita aí a resposta, então as críticas. Na verdade, foi uma crítica geral no programa, mais contundente e mais direta, realmente foi por parte do vereador Banha. Botorão, eu acho que o vereador Banha ele destacou bem esse ponto, porque recentemente teve uma comissão de professores, inclusive até protestando no plenário da Câmara, numa sessão que eu estava presente, inclusive, e se isso vai dar certo ou não, se isso realmente não vai trazer prejuízo a todos nós que se utilizamos desse serviço de educação, é o tempo que vai dizer, né? O tempo ele é senhor e ele fala e você não consegue esconder a verdade do tempo. Eu tenho cá minhas dúvidas, mas vamos aguardar, o tempo vai dizer se haverá ou não prejuízo a nós administrados. Não, com certeza. Como o programa é democrático, tá certo? A gente abre espaço para quem solicita esse espaço, indiscutivelmente, né? Foi feita a crítica aqui e a Secretaria então responde. Espaço para os dois lados, missão cumprida, né? Se houver possibilidade, a gente traz aí algum representante para debater com o Banha, com o Cassione, com a gente aqui do programa, a respeito dessas modificações. Bom, aproveitando aqui o nosso convidado, né, o Dr. Valdir Nascimento, como eu disse, é médico, né, especialista em pneumologia e perito do INSS. Né? E os peritos estão com a atividade paralisada, né, aqui na nossa região, né, Valdir? E uma greve, né, que tem, evidentemente, os seus motivos, as suas reivindicações. Queria que você explicasse aqui para a gente. Quanto tempo já de paralisação? Infelizmente, uma greve, né, contra a nossa vontade. Estamos hoje completando 45 dias. 45 dias, 45 dias. Desde o dia 4 de setembro, nós estamos parados nesse movimento de reivindicação por melhores condições de trabalho. Na verdade, a perícia médica é o único quadro médico federal hoje no Brasil, de abrangência nacional, e a nossa classe, nossa categoria, ela vem passando por um problema de desvalorização. Nós temos, nos últimos 4 anos, praticamente sem reajuste, com perdas da capacidade financeira dos médicos, e uma carreira que não está atraindo novos colegas. Tivemos 2 últimos concursos realizados, concursos os quais não completaram, ou seja, não conseguiram completar o número de vagas que foram oferecidas. Então, por entendermos que nós somos uma categoria importante na operação do INSS, nós deflagramos esse movimento há exatos 45 dias. Muito bem. Acilo e Manuel Rogério, à vontade aqui para a gente discutir, debater um pouco com o Dr. Valdir. Dr. Valdir Nascimento, eu me permito aí, não atrasado, mas diante a oportunidade de, no seu nome, parabenizar toda a classe médica sofrida, né, que hoje, inclusive, é desvalorizada economicamente. São pessoas que tratam com a dor, nos tiram a dor, né?
nos assistem próximo à morte. Quer dizer, o médico é um dedicado, num momento, qualquer momento, não tem hora para ele, nem sábado, nem domingo, nem final de semana, nem Natal, Ano Novo, etc. E nós, de uma certa maneira, a sociedade está vendo a classe médica como inimiga, quando na verdade ela é amiga, ela é parceira, ela é dedicada, ela é vocacionada. Fico muito triste aí quando qualquer problema que há nos hospitais da Baixada, sem exceção, né? Todos eles, a primeira coisa que fazem é suspender o salário do médico. O que é um hospital sem médico? É um castelo sem alma. Doutor Valdir, eu imagino a dificuldade, quero que transmitir os parabéns para toda a classe médica, os receba aqui pessoalmente no estúdio, e que você relatasse a dificuldade, né, o motivo da greve, como os médicos estão trabalhando lá, qual a situação que os levou a isto. Eu tenho conhecimento, até como advogado há quase mais de 2 décadas do Sindicato dos Médicos, das agressões verbais, inclusive com objetos perfuro-cortantes, ou seja, teve médico aqui em Santos, no INSS em Santos, que tomou facada. Então isso é um absurdo. Eu acho que nós precisamos realmente prestigiar esse movimento. O próprio sindicato, o CRM, o Conselho Federal de Medicina tem que lutar para a proteção desses profissionais, que no fundo, eles estão fazendo a defesa da saúde nacional, quando eles com precisão, né, com isenção, deferem ou não benefício. E o problema não é do médico, o problema é da saúde, o problema é do portador de alguma deficiência ou não, né? Nós não podemos exigir, falar alto com o médico, ameaçar para ter um benefício. Isso é muito ruim. Eu gostaria que o Dr. Valdir nos explicasse a dificuldade do dia a dia, o número de atendimentos, as pessoas, os comportamentos e o que está ocorrendo e por que houve o movimento paredista. Bom, agradeço o cumprimento pelo Dia do Médico. Gostaria de dizer que o perito ele tem é uma situação um pouquinho diferente, já que quando estamos no INSS realizando uma perícia, nós não estamos ali como médicos assistencialistas. Nós não estamos, não são nossos pacientes pessoais. Nós estamos avaliando uma situação. Nós não estamos ali para dizer se a pessoa está doente ou não. Isso é um fato que as pessoas fazem muita confusão. Nós estamos ali para dizer se aquela doença incapacita aquela pessoa para aquele trabalho, para aquela determinada função. Isso faz com que uma mesma doença, ela tenha, da parte do médico perito, um encaminhar diferente. Você pode manter uma pessoa afastada por alguns meses, 3, 4 meses, por uma doença, se ele exerce um trabalho administrativo, ou esse afastamento pode ser mais prolongado se essa pessoa exerce um trabalho braçal, um trabalho que carrega peso e que exija do seu físico mais do que o normal. Então, o perito ele é um médico diferenciado porque ele tem que ter noções de medicina do trabalho, noções de ergonomia e noções de legislação trabalhista, não apenas conhecimentos de medicina. Gostaria de dizer que no Brasil nós somos hoje cerca de 4.000 peritos e somos responsáveis por 14 milhões de avaliações médicas periciais por ano, que nós prestamos serviços não só para o Ministério da Previdência, mas para outros ministérios também. Algumas avaliações realizadas dentro do INSS, por exemplo, são para o Ministério do Trabalho ou até para o Ministério da Justiça, coisa que muitas pessoas não sabem. Desde 2010, desde 1º de janeiro de 2010, 2.630 médicos peritos saíram do INSS, quer seja por aposentadoria, mas quer seja por pedido de exoneração. Agora, nesses 45 dias de greve, só na semana passada tivemos no Brasil 2 pedidos de exoneração. É um quadro que está esvaziando. Nós temos dificuldade hoje de atrair novos colegas, pela complexidade do trabalho, pelo fato de sermos mal compreendidos pela população. A população ela não percebe que uma perícia combativa, uma perícia eficiente, ela estará ajudando o INSS a diminuir o seu prejuízo anual. Esse rombo do INSS falado de 40 bilhões, que só faz subir,
por má gestão dos recursos previdenciários. A perícia médica bem gerenciada, bem prestigiada, ela vai ajudar o INSS a sair dessa situação crítica que está hoje. E antes do programa iniciar, estávamos conversando sobre que o Brasil caminha para uma legião de aposentados de salário mínimo. Várias pessoas contribuem no teto, que é 10 salários mínimos, aposentam no teto e ao longo dos anos estão vendo seus rendimentos minguarem, serem corroídos, já que eles não têm o reajuste do salário mínimo anual. E isso se dá por causa dos rombos do INSS. E a perícia médica, ela é parceira, ela quer colaborar no sentido de fazer com que o INSS seja viável, não seja uma autarquia que dê tanto prejuízo, porque lá na frente todo mundo quer ter uma boa aposentadoria. Só para a gente informar melhor o telespectador, aqui vocês atendem de Bertioga a Registro, é isso? Bertioga a Registro, a Gerência Santos e Vale do Ribeira. Hoje estamos com 44 peritos em atividade na Gerência Santos. Temos agências operantes em Guarujá, Santos, São Vicente, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, Registro. São 44 médicos, peritos, distribuídos nessas agências todas. Para atender 29 municípios. Exatamente. É difícil mesmo, né? Rogério, pois não. Boturão, eu fico muito preocupado quando eu vejo que o poder público ele não vem cumprindo a sua função principal. Se o poder público ele cobra compulsoriamente tanto dos empresários como do trabalhador, ele abocanha o salário do trabalhador, que é um desconto compulsório no contra-cheque do funcionário, para pagamento do INSS, ele tem que dar esse serviço. Agora, por outro lado, a gente sabe que os movimentos paredistas existem e são legítimos, é uma garantia constitucional. Mas, na ponta final, quem sofre somos todos nós, aqueles que são usuários deste serviço público. E ainda mais num serviço tão sensível, porque é naquele momento em que aquela pessoa que é trabalhadora e está enferma, que ela mais precisa do INSS. Eu acho que a aposentadoria é preciso, você paga para isso, mas é um momento de descanso. Agora, o auxílio-doença não. O auxílio-doença é aquele momento em que o trabalhador está impossibilitado diante da sua enfermidade. O contrato de trabalho dele é interrompido, fica suspenso e ele não consegue trabalhar. E por conta disso, passado aqueles 15 dias que a empresa é obrigada a pagar pelo funcionário, essa obrigação já passa a ser do INSS. E se o INSS não está dando esse serviço ao contribuinte, que é esse serviço de perícia, onde vai ser constatado, que eu acho que é legítimo, tem que ter. O doutor, ele expôs muito bem. Você tem que ter a perícia para você não generalizar a concessão do benefício que é o auxílio-doença, que é para você não banalizar isso. É dar o benefício para aquele que realmente merece. E aquele que não merece, a perícia vai vetar. É um trabalho que é essencial. Mas aquelas pessoas que realmente estão enfermas, procuram o serviço de perícia e dá com a cara na porta diante de uma greve, isso é criminoso com aquela pessoa que precisa desse dinheiro. Muitas vezes, até se falou aqui, nós estamos caminhando para uma nação de aposentados de salário mínimo. Muitas vezes a pessoa precisa desse salário mínimo para sobreviver e para se alimentar. Muito bem. O Rogério, antes da participação o parceiro antes do comentário do Rogério, levantou aqui com o Dr. Valdir até possibilidades não é? Casos, né, reais que acontecem de ameaças e de agressões aos médicos que trabalham como peritos do INSS. Mas vamos bater um pouquinho em cima dessa tecla, saber direitinho como é que as coisas ocorrem por lá. Então vamos fazer primeiro o intervalo, né? E na sequência a gente retoma aqui o painel regional em instantes. Muito bem, voltamos. Segundo bloco aqui do painel regional. O Dr. Valdir Nascimento está com a gente, médico, perito do INSS, Francisco Pacilo e o Manuel Rogério, né? E você, telefone aberto, 3014-5281, pelas redes sociais do nosso facebook.com/painel regional TV. A gente deixou
pendurada aqui a questão das ameaças, agressões, enfim, que sofrem os médicos peritos do INSS. A coisa não é tão fácil assim como a gente imagina. E também o que a associação está fazendo é para minimizar o problema da população de maneira geral com essa paralisação. Mas a equipe do painel regional esteve circulando aí pelas ruas da cidade, conversando, levantando o tema do Outubro Rosa. Foi isso, né? Isso. Eu e a equipe do painel regional conversamos com a Gilze Maria, fundadora do Instituto Neomama, que falou sobre a importância do Outubro Rosa e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Acompanha na matéria. O mais importante é o autoexame, né? Que a gente tem que se conhecer. E para você, qual é a importância do Outubro Rosa? O Outubro Rosa é o mês da conscientização. E a gente pensa assim, que se a gente conseguir alcançar uma mulher, porque já aconteceu de casos que no Outubro Rosa que ela descobre o câncer, porque ela foi buscar informação. Se a gente conseguir alcançar essa mulher, já valeu a pena. Você faz o autoexame? Faço o autoexame, tive câncer há 30 anos, depois um outro e faço o autoexame até hoje, é importante. Para você, qual é a importância do Outubro Rosa? O Outubro Rosa é o mês da conscientização. A mim mesma eu me proponho a falar com todas as mulheres que passam por mim sobre o autoexame, sobre conhecer-se a si mesma e tentar, né, recuperar aquelas que não fizeram, mas conscientizar mesmo, conscientizar cada uma. E para você, qual é a importância do Outubro Rosa? É o mês da conscientização, né, para que as mulheres procurem olhar mais para o seu corpo, né, examiná-los, ter mais amor pelo seu corpo. Então a gente tenta passar isso para ver se atinge o máximo de mulheres para que não sofram tanto depois. Muito bem, está aí o pessoal sendo ouvido na rua pela reportagem do painel regional. A Gilce, que é do Instituto Neomama, está no outro VT, né? Mais à frente a gente então abre esse espaço, que na verdade é uma medida importante, né, o meu caro Valdir, porque as pessoas vão devagarinho se conscientizando de que é preciso fazer o exame preventivo, essa coisa toda, né? O câncer de mama ele tem um grande impacto nas perícias do INSS. Todo dia, por exemplo, o médico perito ele cumpre uma agenda de 18 perícias em 6 horas, uma perícia a cada 20 minutos. É raro o dia que não tem um caso ou dois de câncer de mama na agenda de cada perito. E aí é aquilo que eu falei no início. Se você faz um diagnóstico precoce, você faz um tratamento menos agressivo, uma cirurgia mais econômica, menos radical, muitas vezes você não vai evoluir para uma radioterapia ou quimioterapia, você vai ter um afastamento do trabalho por um período curto. Quando você se depara com um caso de câncer de mama que foi diagnosticado tardiamente, leva uma mastectomia radical, retirada dos glândulos linfáticos, que evolui para linfedema do braço, que tem que fazer radioterapia, quimioterapia, da metástase, da recidiva, essa pessoa acaba evoluindo para uma aposentadoria por invalidez. Então, o perito do INSS ele tem que ter esse discernimento. Existem casos e casos de câncer de mama. Muitas vezes existe aquela expectativa de que está com câncer de mama já tem que aposentar. Não é bem assim. Nós vamos avaliar aquela doença, qual é o grau de incapacidade que traz para aquela pessoa dentro daquela função que ela exerce no trabalho. Mas nesse caso, para a gente tomar, por exemplo, você recebe lá já uma pessoa com esse tipo de problema, já com todos os exames feitos, o diagnóstico feito, você vai avaliar o que o colega diagnosticou, é isso? Exatamente. Para a gente entender direitinho como é que funciona. O perito do INSS ele não está lá para diagnosticar ou para conduzir tratamento. Ele está lá para avaliar o impacto daquela doença e do seu tratamento sobre a capacidade laborativa, sobre a capacidade daquela pessoa estar trabalhando ou não. A pessoa, quando chega no INSS, ela já tem um diagnóstico firmado, já tem um tratamento iniciado. No caso do câncer de mama, a maioria das mulheres já vem com a cirurgia realizada. Até interessante, por exemplo, é nítido a diferença quando o segurado do INSS ele tem um plano de saúde, então existe uma celeridade na evolução dos processos, do diagnóstico, à cirurgia, ao tratamento de radioterapia, oncológico, quimioterápico, e você percebe que esse caso evolui rápido e você consegue deixar, o impacto econômico será menor.
aquela pessoa que muitas vezes está numa fila de SUS, dependendo de um tempo maior para a realização de seus exames, um tempo maior para conseguir a sua cirurgia, um tempo muito grande para conseguir depois fazer a reconstrução da mama, essa pessoa vai ficar afastada muito mais tempo e com uma probabilidade muito maior de evoluir para uma incapacidade definitiva para o trabalho. Sem dizer, doutor, que o trabalho é a essência do ser humano. Eu já presenciei pessoa com esse tipo de problema e que se sentia apta a trabalhar e que queria trabalhar, mas não podia em razão da dispensa que o médico tinha dado, mas essa pessoa, pelo contrário, ela queria trabalhar, porque ela queria se ocupar. Imagine uma pessoa com esse tipo de problema, que já tem um mito, é uma doença que traz um mito. E esse mito na cabeça dessa pessoa, e aí você na ociosidade, você trabalhando, você ocupa a sua cabeça, você te dá mais nova esperança, você te dá mais motivação. Eu acho que é importante isso, sim. Agora eu queria fazer uma pergunta para o doutor, se existe nessa escala de perícia alguma hierarquia, alguma preferência em relação a esses tipos de doença mais estigmatizada, esse tipo de doença mais grave? Hierarquia em que sentido? A doença que causa mais estigma estaria levando a um maior tempo de afastamento, seria isso? Não, eu queria dizer assim, para a questão da perícia, se há uma preferência, olha, a gente tem que dar preferência, porque pelo que o senhor me falou, no atendimento, pelo que o senhor me falou, há poucos médicos trabalhando, atuando na área da perícia. Se você há poucos médicos, então você não consegue dar aquele atendimento que o contribuinte merece, mas você tem que dar. Então, você tem que priorizar e ter uma escala de prioridades. Não existe prioridade na perícia médica. O segurado, ele liga no 135 e ele agenda a sua perícia. Independente da doença. Independente da doença. Então, ao longo de uma jornada de um dia de trabalho, vamos nos deparar com casos muito simples, que nem era para estar lá, nem era para estar afastado, e com casos muito graves. Então não existe assim uma triagem de preferência, o caso mais grave passa na frente, nada disso. Muitas vezes, quando chega no dia da perícia agendada, na própria agência, a equipe percebe um caso mais grave, chegou de ambulância, uma pessoa que não anda, que está acamada, uma pessoa mais debilitada, a gente consegue passar na frente ali no momento, mas o agendamento via eletrônico, via 135, não tem como triar antecipadamente quem é o doente mais grave e o doente menos grave. Entendi. A pessoa segue aí a relação da ordem de chegada mesmo, da senha, né? Doutor, eu posso fazer uma intervenção pequena aqui? O Rogério levantou uma questão extremamente interessante. Obrigado. O Rogério levantou uma questão extremamente interessante e fiquei agora na dúvida. Nem falou, e eu acho que isso é muito preocupante, a essência faz parte, eu acho que, da vida do homem o trabalho, né? Não só pela sua sobrevivência, vida, relação histórica que nós conhecemos e acabamos incorporando isso culturalmente de alguma maneira. Mas o Rogério colocou com muita propriedade. Bom, tem alguém que vai ao perito e quer voltar a trabalhar. Essa, doutor Valdir, essa é a exceção à regra. A maioria quer voltar a trabalhar ou a maioria não quer voltar a trabalhar? Existem situações em que a pessoa procura a agência do INSS para uma alta antecipada. É a exceção à regra. É a exceção. A exceção à regra? É a exceção à regra. A maioria... Só deixa para o final mesmo. Na verdade, hoje, qual a situação? 70% dos pedidos de benefícios são concedidos. 30% são indeferidos logo na primeira perícia. Só aqueles 30% que nós consideramos que, havendo doença ou não havendo doença, ela não o impede de estar trabalhando, então nós consideramos apto para o trabalho. 70% são concedidos. Esses 70% que entram no auxílio doença, eles vão ter um tempo. Esse tempo é variável, é de caso para caso, de pessoa para pessoa, dependendo do tipo de função que ela realmente exerce. Então, muitas vezes, no final de 1 ou 2 anos afastado, aquela doença, ela cumpriu o seu ciclo, houve um tratamento, houve uma cura, com sequela ou sem sequela, houve uma reabilitação para retorno ao trabalho, a pessoa encontra-se novamente apta para o trabalho. Então, o perito ele encerra o benefício e declara que a pessoa está apta. Cabe ela retornar ao seu ofício. Muitas vezes a pessoa não deseja mais retornar ao trabalho, e, por uma série de questões sociais, desemprego, problemas familiares, e ela
insiste em continuar fazendo perícia para permanecer afastado. É onde surgem os maiores conflitos. Muito bem. Doutor Valdir também atua na Associação dos Médicos Peritos, né? E queria registrar, antes do intervalo até, né, as medidas que a associação tomou para tentar minimizar a dificuldade da população com essa paralisação, com essa greve dos médicos peritos do INSS. Né? A greve foi deflagrada após uma assembleia realizada em Brasília por delegados da perícia de todo o Brasil. E ficou decidido que 30% dos peritos permaneceriam trabalhando. Ou seja, não seria uma paralisação total, completa. Cada perito ele cumpre uma escala de 18 perícias num prazo de 6 horas, uma perícia a cada 20 minutos. Nós solicitamos à administração do INSS que essas perícias fosse dado preferência para aqueles casos iniciais, que aquela pessoa que acabou de afastar do trabalho, fazer uma cirurgia, quebrou uma perna, sofreu um acidente, ela afastou agora do trabalho, a empresa já pagou os primeiros 15 dias, ela precisa do dinheiro do INSS para sobreviver, então o mais justo seria que essas perícias, nesse período de greve, fosse dado preferência a esse grupo de pessoas. Haja vista que aquela pessoa que já está em benefício, que ela deveria passar numa perícia de prorrogação para continuar recebendo o seu benefício, se ela simplesmente remarcar, agendar a perícia e naquele dia não pode ser atendida porque foi dado preferência aos quadros iniciais, o INSS ele vai continuar pagando o benefício dessa pessoa. Só que essa remarcação, ela terá sua perícia remarcada quantas vezes forem necessárias até o final da greve. O problema é que existe uma trava no sistema do INSS que só permite 5 reagendamentos. Quando a pessoa comparecer no dia da perícia, não vai ser atendido ainda porque está em greve, ele vai continuar recebendo o benefício se é que ele já foi considerado inapto para o trabalho. Vai haver um segundo, uma terceira, uma quarta, um quinto reagendamento. E foram rápidos, porque quando a greve começou, a nossa fila de espera para passar em perícia era de 5 dias. Só que a pessoa não consegue reagendar pela 6ª vez por uma trava existente no sistema do INSS, sendo que nós pedimos para o INSS retirasse essa trava. Perfeito. Muito bem. Eu queria uma pergunta. Não? Por exemplo, como advogado, a gente quando se depara com uma greve do serviço público, o remédio jurídico é o remédio heróico, que é o mandado de segurança. Os peritos estão recebendo mandado de segurança assim, para que seja efetuada a perícia, que é um direito do contribuinte, do segurado, de receber o serviço do INSS e diante dele deparar com um movimento paredista que não lhe está atendendo, ele pode impetrar esse remédio jurídico que é o mandado de segurança. Os peritos, os médicos peritos, a associação dos médicos peritos que está no comando da greve, estão recebendo esse tipo de mandado de segurança? Não tenho informação disso até agora. Existe já uma situação vigente há cerca de 1 ano no sul do país, onde o número de peritos está menor e a fila de espera muito grande, em que a Justiça determinou que se a sua perícia demorasse mais de 60 dias para ser realizada, o INSS deveria pagar o benefício até que você conseguisse passar em perícia médica. Sim, aí já é um... Eu acho que eu percebo alguma coisa aí, e o Valdir me corrige, hein, Valdir? Parece que é o governo, né, esse governo que está aí há 13 anos, do PT, etc., que quis trazer médico da Venezuela, Colômbia, Chile, Cuba, etc. Eu acho que quem acreditou na medicina de Cuba foi o Chaves, que está empalhado hoje. Então, você me corrige, Valdir, 4.000 profissionais para o Brasil inteiro, fazendo 14 milhões de avaliações, quer dizer... Não existe condição de avaliar, isto é um problema nacional gravíssimo, e está aí, eu acho que a liderança sindical, a representação política tem que intervir nisto, mas é uma falha muito grande do governo, que no nosso entender deveria ter uma carreira de Estado para o médico. Não precisamos trazer ninguém de fora. Os brasileiros têm atividade, atuação, competência, dedicação, né? São muito, mas muito competentes, e nós
estão comparados aí aos melhores do mundo. Quer dizer, eu acho que estão fazendo, o PT está fazendo política com a saúde do trabalhador, quando ele está sonegando, quando ele está represando, né, ao aumento dos médicos peritos no Brasil. É uma vergonha, 4 mil profissionais para 14 milhões de atendimentos. Isso é lamentável, isso é política da pior espécie, uma política criminosa contra os trabalhadores brasileiros. Isso porque é o Partido dos Trabalhadores. Eu fico muito preocupado com isso. Não, o pior, só para complementar isso aí, Pacílio, é assim, você traz médicos de fora, desprestigia os médicos que nós temos, e o que você gasta com esses médicos de fora, você vê no serviço público. Pode perguntar para qualquer médico que trabalha no serviço público se ele tem um salário digno para ele dizer assim, eu vou me dedicar a esse serviço. Exclusivamente. Né? Exclusivamente. Isso você pode perguntar. Tem médico que ganha 1.000 e poucos reais no contra-cheque dele. Como isso? E aí você vai trazer médico de fora e pagando 10? Isso é brincadeira. Vamos aproveitar isso aí para mais um intervalo. Na volta, a gente continua essa conversa importante aqui com o Dr. Valdir, representando a categoria aí dos médicos peritos, né, do INSS, e também a participação. Muito bem, a gente volta. Este é o terceiro e último bloco dessa edição do painel regional, com o médico Valdir Nascimento, perito do INSS, Pacílio, Manuel Rogério, a Daniela já com as perguntas e participações dos telespectadores. Faltou aqui um esclarecimento maior, né? Exatamente com relação à reivindicação, não só salarial, né? Mas também salarial, e o que oferece o INSS em contraponto para os médicos peritos que estão aí com essa greve, né, Valdir? Pois bem, é lógico, a perícia do INSS ela tem 4 mil médicos, o INSS tem 40 mil servidores. 10% do quadro de servidores do INSS são de peritos. Esses 10% de servidores são responsáveis praticamente por 60% do trabalho do INSS. São aqueles benefícios que dependem do parecer de um médico perito para serem liberados. É uma desproporção, né? É desproporcional. Então, o trabalho realmente ele é um trabalho grande. Recentemente, esse trabalho aumentou. A Lei 142, aprovada ano passado, que estabelece aposentadoria especial para o deficiente físico. Para você se enquadrar, você tem que pedir uma perícia médica. É mais um foco de avaliação do perito. Agora, com a regulamentação do acidente de trabalho para empregada doméstica, muitos patrões não vão abrir CAT para sua empregada doméstica. E isso aí vai ser feito na perícia do INSS, ou seja, a empregada doméstica vai passar, se acidentou, vai passar com o perito, e o perito ele vai ter a obrigação de avaliar se aquilo foi realmente um acidente de trabalho ou não. É mais uma atribuição que vem para o colo do perito do INSS. O que nós estamos pedindo? Qual é a nossa pauta? Queremos a efetivação das 30 horas, nós já cumprimos 30 horas, só que nós estamos numa situação de insegurança jurídica. Essas 30 horas, elas têm lugares que o médico cumpre 30, tem lugar que o médico cumpre 40, isso fica ao sabor do gerente do dia. Nós queremos uma segurança jurídica quanto ao nosso tempo de serviço. Hoje, nós queremos uma recomposição dos quadros. Nós tivemos uma evasão muito grande de peritos nos últimos 4, 5 anos. Nós perdemos 2.630 por exonerações e aposentadorias. Nós queremos recompor o quadro e fica difícil com o ganho inicial hoje. Hoje o salário base de um perito início de carreira foi aprovado no concurso, está tomando posse agora, R$ 5.256,54. Nós sabemos que em várias carreiras federais, aí, principalmente na área da justiça, eles começam ganhando R$ 20 mil por mês. Também queremos, assim, a questão nós não pedimos um aumento, nós pedimos a recomposição das perdas, porque nós estamos já há 3, 4 anos sem reajuste, e com a inflação nós tivemos uma perda de 27% do nosso ganho. O governo está sinalizando com uma recomposição de 10,8%, dividido em 2 vezes, sendo a primeira vez para agosto de 2016 e a segunda parcela a partir de janeiro de 2017. Então fica difícil assim. Então queremos melhoria das condições de trabalho. E nós queremos o fim da terceirização, ou seja, a partir do momento que o Ministério da Previdência Social, ele
ele pensa em voltar à onda de terceirizações da perícia médica, ele para de investir na carreira do médico perito. Foi aprovada a Lei 13.135 de 2015, em que ela diz que a perícia poderá ser realizada não só por quadros próprios, mas por quadros terceirizados. Houve uma Ou seja, de médicos que também fazem esse serviço, mas que não são não têm funcionários vínculo, do não INSS. são funcionários. Lembrando que até 2010 existiu a terceirização, e a terceirização era feita em consultório, eram médicos que angariaram clientela através dessa terceirização, onde nunca havia indeferimento, tudo era deferido. Eles agendavam as perícias de 3 em 3 meses e iam sempre prorrogando, e tivemos casos absurdos de pessoas que ficaram anos a fio afastadas sem necessidade. E isso aí criou um rombo muito grande dentro do INSS. Essa situação foi sanada com a criação da carreira do perito médico em 2004. E agora eles estão dando um passo para trás, querendo trazer de volta a terceirização. E houve uma tentativa, o ano passado, do próprio Ministério da Previdência, de que os médicos do SUS fizessem a perícia de seus próprios doentes. E não preciso dizer que o próprio Ministério da Saúde deu conta. Ele falou que o SUS já não dá conta de promover saúde para a população. Quanto mais o SUS fazendo a perícia do próprio doente. Seria uma situação terrível. Doutor, o senhor falou que nós temos 4.000 peritos para todo o Brasil. Esses 4.000 peritos, você falou mais ou menos um número que eles atendem, né? 14 milhões. 14 milhões. 14 milhões de avaliações médicas periciais por ano. Milhões, tá. Então você tem 4.000 para 14 milhões. Vocês demonstraram isso para o governo, que com 4.000 funcionários, vocês atendem 14 milhões de perícia? Quanto custaria esses 14 milhões de perícia se fosse terceirizar? Porque isso também não é barato. Não, é caro. Vocês fizeram essa conta? Não? A nossa associação, a ANMP, a Associação Nacional dos Médicos Peritos, ela encaminhou um estudo ao Ministério do Planejamento sobre o impacto econômico da perícia médica bem organizada e bem estruturada. E ficou evidente que existe um gasto de 125 bilhões de reais por ano em benefícios. E desses 125 bilhões, 68 bilhões são de renovações automáticas de benefícios que não passam pela perícia médica. Só para citar um exemplo aqui, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que não é um benefício do Ministério da Previdência, mas é da Ação Social. Mas como eles não têm médico perito, é o perito do INSS que operacionaliza a questão. Por lei, quem está recebendo o LOAS, que é o BPC, ele tem que ser reavaliado a cada 2 anos. Porque a sua situação pode mudar. E nessa mudança de situação, ele pode não estar mais elegível para continuar recebendo aquele benefício. Só que essas reavaliações não estão sendo feitas por falta de peritos. Então, a pessoa já está há 4, 5, 6 anos no LOAS, continua recebendo, e muitas vezes ele já está com uma situação remediada e já não precisaria mais estar nesse benefício em questão. Muito Isso gera bem. prejuízo. Daniela Fiscarelli tem participações aí com a gente? Tem sim, uma pergunta do Renato Melo do Bom Retiro. O segurado liberado pela perícia, ao retornar ao emprego, o médico do trabalho não aceita, pois entende que ele ainda não está apto. De onde é? No quê? Como se resolve isso? Quem vai pagar o salário durante o tempo de afastado? A empresa ou o INSS? Vamos lá, então. Isso é um conflito comum, um conflito frequente. Porque, assim, o médico do trabalho, infelizmente, nem sempre fala a mesma língua que o médico perito do INSS. Muitas vezes, uma das atribuições do médico do trabalho na empresa, que eles não seguem, seria o de readaptar a pessoa numa função compatível com a sua limitação. Muitas vezes a pessoa, quando ela conclui o ciclo da doença, ela está curada, ela recebe alta, mas ela tem uma sequela, essa sequela pode ser leve, moderada ou grave. Numa sequela leve, ela teoricamente pode desempenhar qualquer função, mas sequelas moderadas a graves, cabe ao médico do trabalho da empresa, junto com o RH da empresa, determinar um posto de trabalho compatível com aquela limitação. Muitas vezes é mais fácil para eles darem o inapto e mandarem de volta para o INSS. Mais alguma participação aí, Daniela? Sim, um comentário da Angelina Crevelani dos Santos, do Campo Grande.
Valdir, sou sua cliente e você é um excelente médico. O senhor estudou com meu filho. Parabéns por ontem pelo Dia do Médico. Dona Angelina, Parabéns. muito obrigado. Fico Tá vendo só, contente. Valdir? Não são só tiros em torpedos que a gente Não, recebe as aqui. flores vêm também, As flores né? vêm, né? Obrigado. Muito obrigado, viu, Angelina, agradeço. Saúde, principalmente. Pois não, Daniela? Uma pergunta do Uriel Vilas Boas. Por que a classe média, através das entidades de classe, não atuam em conjunto com os sindicatos dos trabalhadores, conselhos de saúde e até a OAB para solucionar problemas do efetivo funcional, nível salarial e condições de trabalho? A luta só não dá o resultado que precisamos. Acho que ele quer dizer classe médica, né? Classe médica. médico. Bom, não entendi bem. Ele disse, por que a classe médica não trabalha junto? Com outras Com outras categorias, categorias, né? quer Outras dizer, associações, é enfim. porque não tem jeito, doutor, a realidade é essa. O Uriel sempre participa, conselhos colocando a municipais. ideia de a união faria a força, mas infelizmente o governo, ele não, se você criar um corpo, eu vejo assim, doutor, só pode complementar, criar um corpo muito grande, ele já vai enxergar aquilo não como um movimento paredista, ele já vai olhar por um impacto que daria na folha, então você não consegue muitas vezes reivindicar no pacote geral. Então acaba as categorias pontualmente reivindicando. A categoria disso reivindica, a categoria daquilo reivindica pontualmente. Acho que aí isso não? poderia... Eu acho que um exemplo clássico dentro do INSS agora, que está criando muita confusão, porque acabou a greve dos administrativos. Eles ficaram praticamente 2 meses parados. Boa parte da greve deles, o perito não estava em greve. O perito estava tentando fazer negociação, desde maio, negociação com o Ministério do Planejamento e da Previdência, e não foi sequer ouvido. Não tivemos outra saída a não ser deflagrar a nossa greve. A nossa greve foi concomitante à greve do administrativo por mais ou menos 3 semanas. Tanto que a mídia não percebeu bem isso. A mídia ela falava a greve dos funcionários do INSS. E quando ela noticiou o fim da greve do INSS, noticiou assim, acabou a greve do INSS. Mas não perceberam que os médicos do INSS tinham acabado de entrar em greve. Então, talvez seja um exemplo disso, porque são pautas diferentes, são situações diferentes, reivindicações que não cabiam no mesmo pacote. Não dava para fazer junto o mesmo movimento. Nós aqui no painel regional fizemos a questão de diferenciar bem essas situações, inclusive quando terminou a greve do administrativo, como você fala, nós deixamos bem claro que, olha, as dificuldades vão continuar porque os peritos estão paralisando suas atividades. É uma realidade, inclusive quero parabenizar o painel regional na tua pessoa, né? Muito obrigado. Tem sido muito esclarecedor o painel regional. Isso é muito importante. Está aqui hoje o Valdir, né? Fez uma manifestação esclarecedora, é uma realidade. Agora eu queria complementar essa questão do número de médicos peritos no Brasil. Eu acho que o governo do PT, ele joga com uma... Eu acho que, na realidade, quem quer fazer golpe não é nós que estamos querendo aplicar democracia, aplicar a Constituição, não. É o próprio PT. Roubou o dinheiro do mensalão para conseguir avançar nas eleições de 2018 e assim permanecer indefinidamente, né, no poder. Olha, eu acho que isso é uma violência com a classe trabalhadora, não dotar o Estado de médicos peritos, não ter uma carreira de Estado médica, né? E não trazer médicos de fora. Isto foi muito ruim, isto tem muito mais uma prática política dissimulada, né, por um projeto político de poder, do que realmente atender à saúde do povo brasileiro. Então, se realmente há compromisso com a classe trabalhadora, viu, Uriel, eu acho que você está certo, tem que unir todo mundo, mas nós temos que ter essa clareza também de que o Estado tem que criar uma carreira médica, como tem dos professores, etc. Tem que criar isto, aí sim ele estaria se comprometendo com a realidade da saúde brasileira. Caso contrário, isto é só uma fumaça, isto é só uma possibilidade de terceirizar, trazer gente de fora e, quem sabe, mudar as cores da bandeira aqui para uma Venezuela de terceira. Esperamos que isso não aconteça nunca, né? Também espero que não, mas é um absurdo esse tipo de descaso com a saúde e com a classe trabalhadora. Muito bem. Daniela, tem mais alguma participação conosco? Tem sim, do Raimundo do Parque São Luís.
O tanto de aposentadoria contribuída não deveria servir como critério? Na hora que o trabalhador mais precisa, vemos que o tratamento deles nas perícias médicas são desumanos. Por quê? São desumanos, Valdir? Olha, Não, né? não concordo. Aí é aquela questão de... Assim, é interessante, né? Quando você faz uma perícia e indica uma aposentadoria por invalidez, ninguém sai para te elogiar. Mas quando você encerra um benefício e pede para a pessoa retornar ao trabalho, é aí que começam os conflitos. Talvez seja, a explicação esteja por aí. Eu entendi como uma questão de natureza jurídica diferente, porque ele está falando de tempo de contribuição, aí é uma natureza para efeito de aposentadoria. Sim. E a outra, ele tá querendo dizer que aquele que tivesse mais tempo de contribuição, pelo menos foi isso que eu entendi, ele deveria ter uma preferência na hora da avaliação médica em relação a se concede ou não auxílio de doença. Afinal, se for isso realmente não existe. Tanto que você vê que é questão legal. A pessoa contribuiu 35 anos e teve lá uma doença que incapacitou e ela pode aposentar por invalidez, faltando meses para aposentar por idade e tempo de contribuição. Temos vários casos disso. Temos aquela pessoa que nunca contribuiu na vida. Começou a contribuir com 40 anos, com 42 anos ela adquire uma doença muito grave e está incapaz. Ela vai aposentar por invalidez mesmo contribuindo só 2 anos. É a ideia de seguridade, né? Seguridade. Seguro é isso aí. Aí não vai ter preferência porque eu paguei mais tempo. Aí, infelizmente não é assim. Ou felizmente não é assim. Muito bem. Então, Valdir Nascimento, obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos. Valdir, a gente repete aqui, médico, não é? Especialidade dele é pneumologia, médico perito do INSS, também atua na Associação dos Médicos Peritos, né? E deu uma série de esclarecimentos importantes, essa paralisação dos peritos médicos do INSS. Obrigado, esperamos que a coisa se resolva. Né? Esperamos que resolva logo, porque nós também não gostamos dessa situação, esse prazo aí, 45 dias, o Ministério da Previdência não está dando atenção e a fatura está vindo, a fatura é a população que está sendo prejudicada. Sem dúvida. Pela intransigência em dialogar. Não querem dialogar, eles não querem resolver o problema. Obrigado, doutor Valdir. Pacilo, sempre conosco às segundas. Manuel Rogério também, comentarista habitual aqui do painel. A Daniela, atenta aqui com a sua participação e com a nossa produção diariamente junto com você, não é? E estamos sempre juntos segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, reprise 8 da noite e nos finais de semana 2 edições do Weekend. Sábado é 3 da tarde e domingo às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.